Prazer Prazer muito muito grande. grande. Eu Estou estou falando falando aqui aqui com o com meu o meu querido querido amigo, amigo, meu meu querido querido primo. Ele primo. falou, Ele falou, Melec, Melec, vi vi lá lá a a nossa nossa árvore árvore genealógica genealógica lá. lá. Você Você é meu é meu primo. Eu primo. fiquei Eu muito fiquei muito feliz. feliz. O meu O meu querido querido ator, ator, escritor, escritor, jornalista, jornalista, Ulisses Ulisses Sierrochinski. Sierrochinski. E o E o homem homem de de Cidade Cidade Nova, de Nova, de Monte Monte Alegre. Alegre. É? É? A gente A gente sempre sempre fala fala Trânsito Trânsito Borbense e Borbense e você você faz faz questão de questão de lembrar. lembrar. Breck, na Breck, na verdade, verdade, eu eu sou sou de de Cidade Cidade Nova, né? Nova, né? É isso É isso mesmo? Boa mesmo. Boa tarde, tarde, Luiz. Luiz. Vamos lá, boa tarde. Boa noite, depende do horário que vai para o ar, não é? Verdade. Verdade. Amanhã Amanhã estamos estamos gravando gravando exatamente exatamente às às 3h24 da 3h24 da tarde. tarde aqui. Tá Tá tendo tendo eco aí, eco né, aí, né, Ulisses? Ulisses? Está dando eco aqui, Então tá. Agora já não deu eco mais, certo? certo? Está tranquilo. Aham. A razão especial dessa entrevista é para que o Ulisses relembre conosco o trabalho dele lá em Cracóvia, quando ele fez a cobertura da morte de João Paulo II, ou da quando ele foi anunciado Papa. Eu acho que foi na morte, né, Ulisses? Você vai contar para a gente. E eu estou aqui com uma camisa preta, eu sempre comento com a minha irmã Edvane. Edvane, eu uso essa camisa especificamente em momentos tristes, em momentos em que a gente tem perca. Eu tô velho, Ulisses. Gente, o certo é eu tô velho, mas para a gente ficar mais falando assim, mais o jeitinho nosso paranaense, tô velho, rapaz. Eu tô começando a ter aquela tradição de usar preto, esta camisa, toda vez que eu vou no velório de algum amigo, de alguma pessoa querida, sabe? Então, devido à morte do nosso Papa Francisco, por isso que eu estou aqui de camisa preta. Obrigado por ter aceito. Boa tarde, novamente. Então, nós estivemos na Polônia estudando, trabalhando, principalmente estudando, do ano de 2000 até 2009. Portanto, João Paulo II, o caro Wojtyła de Wadowice, morreu às 21 horas e 37 minutos do dia 2 de abril de 2005. Eu já estava lá e então fui surpreendido pela televisão da Polônia, pela TVP1, com o cardeal lá de Roma anunciando a morte do Papa polaco. E então comecei a vasculhar todos os canais de televisão. Eu tinha lá uma parabólica que sintonizava canais de todas as emissoras da Europa. E como jornalista, mesmo naquela qualidade, naquele momento de estudante da Universidade Jagielloński de Cracóvia, a primeira universidade da Polônia, a mais antiga, e fui atender um chamado por telefone da rádio CBN de Curitiba. O Antes, meu olha, vai ter um delay aqui, então eu peço que você me desculpe e o pessoal entenda. A, o campus da universidade, ele ficava próximo do Teatro de Cracóvia, local onde eu fiquei ali no hostel cristão ali, quando eu fui para Cracóvia? Então, essa cidade de Cracóvia, cidade medieval, era cercada de muros até o século XIX, quando houve a invasão e ocupação do Império Austríaco, era uma cidade muito pequena. Então, Aham, ficou próximo não só da Cúria Metropolitana, onde Caro Wojtyła era cardeal, como exato. também da Igreja de São Casimiro, e do Castelo de Wawel, onde está a catedral, onde Caro Wojtyła era o senhor, era o cardeal metropolitano de Cracóvia. Você Então, lembra você... um grande teatro que tem ali próximo do centro ali? Não, Porque eu vou, tem vários tem teatros vários. grandes lá no centro. É um deles, eu vou colocar neste momento. Eu fiquei muito próximo nos 4 dias que eu fiquei aí.
que eu fiquei lá em Cracóvia, eu fiquei nesse teatro, uma imagem nesse momento. Ulisses, daí você foi contactado pelo pessoal da TV Bandeirantes e Não, você fez... antes fui pela rádio CBN de Curitiba. Ah, perdão, sim. Eu dei uma entrevista por telefone, dizendo que eu, junto com outros 11 estudantes brasileiros de origem polaca que estavam lá estudando nesta universidade e outras duas da cidade, Cracóvia tem 7 universidades, e então o pessoal da CBN de Curitiba retransmitiu o meu contato para a CBN de São Paulo. E aí a CBN de São Paulo me colocou no ar também, me fez a chamada por telefone, e eu fui para o Brasil inteiro pela rede CBN de rádio. A TV Bandeirantes, o pessoal da TV Bandeirantes ouviu a minha entrevista e entrou em contato com a CBN, conseguiu o meu telefone, e aí me propôs fazer a cobertura desde Cracóvia, daquele momento bastante triste para o povo da Polônia, já que em 400 anos era a primeira vez que um papa não italiano subia ao trono de São Pedro, e era o representante da Polônia. Então, eu aceitei, é evidente, a incumbência, eu estava equipado com equipamento, câmera de vídeo, microfone, tripé, computador para edição, para transmissão via satélite. Se eu encontrar no YouTube um pedacinho da transmissão, eu coloco nesse momento aqui, tá? Do ladinho aqui. Tem lá no meu canal do YouTube, né? Nesse momento, estou colocando só alguns segundos aqui. Então, Polônia sem Papa significa simplesmente uma Polônia com menos lá esperança. todas as matérias que fiz naquele período. Representava em si a Foi esperança, um período de mais de 10 dias, Papa, a Polônia será um pouco entre diferente, a morte de um João pouco Paulo obscura. II, naquele dia 2 de abril, até o sepultamento dele lá em Roma, na igreja de São Pedro. Eu vou fazer uma analogia aqui, nada cristã, em termos de tema. Quando os japoneses fizeram a cobertura da morte do Ayrton Senna, na época, os japoneses não se continham e caíram em lágrimas, os jornalistas, ao fazerem essa cobertura. O povo da Polônia, eles têm um amor, porque nós que somos católicos, com todo respeito aos evangélicos, nós temos que estar olhando para a gente lá de cima. Então, um carinho muito grande por São João Paulo II, e naquela época, os poloneses, que as lágrimas de crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens e adultos eram, assim, latentes em cada captação de imagem que se fazia. Você percebeu a emoção também, a emoção no sentido triste. Você percebia a emoção também dos poloneses que estavam fazendo a transmissão? Como que foi? Sim, foram 10 dias, 24 horas por dia, gente rezando, orando, principalmente em frente da Cúria Metropolitana, entre a Cúria Metropolitana e a Igreja de São Casimiro, que fica em frente à Cúria, e onde toda manhã, em um dos últimos bancos dessa igreja, Karol Wojtyła, ainda não era papa, era só cardeal, então era o cardeal Karol Wojtyła, rezava toda manhã, atravessava a rua e ia lá rezar, e então ali foi muita gente e muitas velas e velas. Lá na Polônia, eles costumam colocar as velas dentro de uns recipientes de vidro, né, para proteger do vento, e todos coloridos. Então, já não cabia mais gente, não podia mais entrar gente na frente daquela rua entre a Cúria e a Igreja de São Casimiro, porque ela estava tomada de castiçais de vidro com velas acesas. Eu vou ver se consigo uma imagem na internet para colocar nesse momento. O Brasil está começando a
a também pegar esse estilo norte-americano e também europeu, de deixar as homenagens em forma de buquê, de flores, coroas, cartões, também nos muros, nas proximidades ali das casas, né? Na Europa é assim. Então, e aí a cada começo, final de madrugada, começo do dia, vinham caminhões para retirar aqueles castiçais de vidro pequenos, né, tamanho de um copo, e foram toneladas e toneladas daquela vela derretida dentro daqueles vidros protetores das velas. Na época, a prefeitura de Cracóvia totalizou, estimou que mais de 14 toneladas de castiçais, né, desses recipientes de vidros, foram retirados de frente da Cúria Metropolitana e da Igreja de São Casimiro. Claro que também tinha velas em frente à Catedral de Santa Maria, na maior praça da Europa, que é o Rynek Główny, a praça central de Cracóvia, e diante da igreja de Santo André, a mais antiga da Polônia, construída no ano de 1100, todas as outras igrejas naquele centro histórico de Cracóvia, há 75 igrejas, e todas elas com os polacos orando, chorando. Eu tive a oportunidade de entrevistar, por dominar o idioma, sem precisar de intérprete, muitas pessoas. Mas não me restringi somente a Cracóvia. Fui também a Kalwaria Żebrzydowska, a cidade onde a vocação sacerdotal do menino Karol Wojtyła surgiu. Está a 20 quilômetros de Cracóvia. Também fui a Wadowice, onde o Papa nasceu. Você me autoriza eu colocar uma fotinho minha lá em Wadowice nesse momento? O editor é você faz. Não foi isso. Apetecer. Mas é uma questão, um fato curioso nesse dia que eu fui a Wadowice, ou seja, não fui só um dia, mas um dia especial, aquela praça em frente à Catedral de Wadowice, e a casa onde nasceu ele está do lado da catedral. Exato. Ruazinha muito estreita, e lá tem um hábito que o João Paulo II usou quando esteve em Aparecida do Norte. Então está lá com inscrições de Nossa Senhora Aparecida naquele hábito de pendurado dentro lá da casa onde nasceu Karol Wojtyła. Deixa eu só contar o que aconteceu nesse dia. Por favor, por favor. Eu estava lá no meio da praça, multidão, uma fila imensa rodeava a praça, e eu estava entrevistando a madre superiora que cuidava, a diretora do museu da família Wojtyła. E quando eu via, perguntei para ela, e essa fila, para que é? E ela disse, eu sinceramente não sei. Então eu falei para ela ficar guardando ali a minha câmera de vídeo, em cima do tripé, com o microfone, e fui com uma câmera menor, uma câmera pequena, né, até o começo daquela fila. E aquela fila terminava no alto da escadaria da catedral, no lado esquerdo da catedral, mais próximo da casa onde nasceu Karol Wojtyła, e era o livro de condolências. E assim, olha lá, naquela mesinha, assinando a sua presença e desejando ali a vida eterna, os seus sentimentos pela morte do filho querido de Wadowice. E aí eu, com aquela câmerazinha pequena, fotografei aquele livro, aquela página em branco, com alguém segurando uma caneta e escrevendo. Então, aquela foto pequena, só com a escrita lá em tinta azul e a mão da pessoa e a caneta, foi publicada na primeira página do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, no dia seguinte. Porque eu não contei ainda no começo aí, que depois da TV Bandeirantes
e da Band News FM e da Rádio Bandeirantes me contratarem, também naquele domingo, já que ele morreu no sábado, no domingo à noite, me liga o jornal O Estado de São Paulo se eu poderia fazer também textos sobre o que estava acontecendo na Polônia, a emoção daquela população com relação à morte do seu filho querido. E eu aceitei, evidentemente, e no dia seguinte, na segunda-feira, o jornal O Estado de São Paulo saiu com um caderno especial de 8 páginas, com milhares de fotos das grandes agências de fotografias do mundo inteiro, grandes agências de notícias, né, que forneceram muitas fotografias, mas na primeira página estava a foto com meu crédito na primeira página do jornal O Estado de São Paulo. Para mim, aquilo foi muito especial. Um orgulho para nós, viu? Realmente, não tenha dúvida. Do impresso, do jornal, comecei no rádio, evidente, mas me realizei bastante no jornal impresso. Então, aquela foto que eu consegui, assim, esporadicamente, ou seja, foi a única. Nenhum outro fotógrafo dos centenas que estavam ali naquela praça tiveram o cuidado, o senso jornalístico de ir até aquela mesa, no começo daquela fila, que dava voltas em torno daquela praça, para pegar o exato instante de alguém assinando o livro de condolências. Ulisses, Papa João Paulo II parece que visitou a Polônia no papado por 3 vezes. Parece que 3. Já o nosso Papa Francisco, ele acabou que não visitou a Argentina. Ele veio aqui no Brasil, que para nós foi uma grande honra. A primeira visita dele foi para a Jornada Mundial da Juventude, criada por João Paulo II, né? Para nossa alegria. Que pena que Papa Francisco não conseguiu, durante esse período que ele teve, um pouco mais de uma década, né? Vir até a Argentina. É triste, né? Para o povo da Argentina, mas que entendem, né? Então, eu, evidente, não estive nas primeiras visitas do Papa João Paulo II, né? 1979, porque eu estava aqui no Brasil, e nas outras que ele voltou, eu também não estive presente, não fiz cobertura, não estava lá. Mas quando Bento XVI, que o substituiu, esteve em Cracóvia, esteve no campo de concentração de Auschwitz, eu fiz matéria para a TV Bandeirantes. Também foi para o ar para todo o Brasil. Depois, Bento XVI, que naqueles primeiros momentos, naquelas primeiras reportagens que eu fiz, eu não o chamei de Bento, porque em todos os países da Europa, de diferentes línguas, o nome dele era Benedito. Benedito. Então, do italiano para o alemão, para o francês, todo mundo chamava ele de Benedito. Apenas no Brasil ele foi chamado de Bento XVI. Então, até eu descobrir, né, pela internet, que a imprensa brasileira estava denominando ele de Bento e não de Benedito, levou algumas matérias que eu tinha feito nesta visita de Bento XVI à colônia. E eu passei lá um período de 4, 5 dias, bastante exaustivo, porque era também um encontro da juventude. Tive a oportunidade de entrevistar Pelé, que foi lá especialmente a convite da prefeitura de Colônia, para estar junto do Bento XVI. E eu entrevistei o Pelé lá, também para a TV Bandeirantes e para o jornal O Estado de São Paulo. E o Pelé, realmente, como disse, numa de suas entrevistas, Francisco, quando perguntado quem foi maior, Maradona ou Messi, ele respondeu, nenhum dos dois. O maior de todos foi Pelé. Luiz. O próprio Francisco reconhecendo
o nosso Pelé. E realmente, aquela entrevista que fiz com o Pelé lá no centro de Colônia, quando mais de 1 milhão de jovens no mundo inteiro estiveram presentes, eu estive lá no Campo de Maria, tenho reportagem sobre, eu passei das 3 horas da tarde de sábado às 5 horas da tarde do domingo, para aquela última missa campal de Bento XVI em sua terra natal, no meio de 1 milhão de jovens. E eu não conseguia me sentar, me deitar, comer, beber, porque era tanta gente e eu no meio daquele mundo, daquela multidão, daquele mar de gente, não conseguia me movimentar. Fiquei em pé das 15 horas do sábado até às 17 horas do domingo, quando então todo mundo começou a sair. Então tive essa experiência de Bento XVI na Polônia e Bento XVI na Alemanha. Eu tive um presente, um dos grandes presentes que eu tive na minha vida foi estar na beatificação de João Paulo II, porque a beatificação de João Paulo II, a calha da gente estar falando hoje, porque dia 1º de maio é o aniversário da beatificação de João Paulo II e também a gente relembra a morte do Ayrton Senna no dia 1º de maio, né? Eu estava, Ulisses, recém feito cirurgia da uretra, eu estava com 2 sondas, né? Com 2 sondas andando ali naquele aperto e tal, mas a alegria de ter estado, né? Eu saí de Dublin para, então, um grande presente que Deus me deu. Ulisses, em relação ao papado em si, como devido a você ter este trabalho, não é, muito bonito com a Polônia, acaba que reflete também você falar para mim o que você vê, quais os reflexos que você vê na questão do falecimento do nosso Papa Francisco. Bem, há que se situar as 2 personalidades, não é? João Paulo II esteve por quase 28 anos no papado. Exato. Para os santos, João Paulo II, mais do que um santo, antes de ser santo, era um herói nacional. É um herói nacional. A Polônia cultua muito os seus heróis. E João Paulo II, mesmo não sendo um marechal de guerra, mesmo não sendo uma pessoa expressiva na luta contra os diversos inimigos que a Polônia enfrentou ao longo da sua história, tantas invasões, tantas ocupações, né, de mongóis, de suecos, de alemães, de russos, de ucranianos, de tchecos, de turcos, todo mundo, nesses últimos 1000 anos, invadiu a Polônia e ela teve que se defender. E se defendeu. Morreu muita gente, né? Mas João Paulo II também foi um herói. Então, há que se considerar essa diferença básica entre as 2 personalidades. João Paulo II viveu os horrores da Segunda Guerra Mundial e, como cardeal, também viveu a opressão do socialismo soviético, que alguns interpretam aqui e dizem abertamente como comunismo. Na Polônia não existiu isso que eles dizem aqui, comunismo. O que existiu lá foi uma opressão soviética, do socialismo soviético, que eu não identifico como comunista. Por quê? Porque João Paulo II, como ator, ele era ator na sua juventude, teve peças na clandestinidade, teve até namorada, né, que depois acabou morrendo, mudou para os Estados Unidos, se correspondia com ele enquanto Papa, né? É muito diferente da personalidade do nosso argentino, do nosso sul-americano. Não esquecer que João Paulo II combateu a teologia da libertação, identificando ela como sendo comunista, como sendo soviética, e excomungou um curitibano dos mais intelectuais, uma pessoa boníssima, que é o nosso dominicano,
o nosso grande teólogo da teologia da libertação. Então, o Papa João Paulo II, conservador, retroagiu muitas vezes nas suas encíclicas, nas suas atividades, mas essa é a grande diferença entre o conservador João Paulo II e o progressista Francisco. O Francisco que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa com os desfavorecidos, que se preocupou também com os ateus. Ele tem uma célebre frase dele: é preferível um ateu do que um cristão maldoso, um cristão que não segue os ensinamentos de Cristo. Então, há uma grande diferença de postura entre os dois. João Paulo II, né, desfez muito do que João XXIII, o Papa, que convocou o Concílio Vaticano II, que Paulo VI realizou, e que mudou muitas coisas na Igreja Católica Apostólica Romana. Antes do Concílio Vaticano II, os padres rezavam as missas em latim. Então, o Concílio Vaticano disse: agora cada país reza a missa na sua própria língua. E nós, desde o Concílio Vaticano, na década de 60, passamos a ter missas rezadas em português. Que melhorou bem, porque eu peguei o finalzinho ali de latim. Então, nós tivemos também o Papa rezando de frente para as pessoas, não de costas, como era antes do Concílio Vaticano II. Então, o Concílio Vaticano II, de João XXIII e Paulo VI, modernizou a Igreja Católica Apostólica Romana, colocou ela no século XX. E João Paulo II, nos seus 28 anos de papado, fez com que muitas das coisas dessa mesma igreja retroagissem antes de Pio XII. Então, pelo seu conservadorismo e pelo medo que ele sempre teve do socialismo soviético. Já Francisco, não. Francisco abriu a igreja para todo tipo de gente, para todas as outras religiões. Foi o primeiro a visitar o mundo árabe, os muçulmanos, né? Esteve lá. Ele foi o primeiro a ir lá em uma zona de conflito na África, mais de uma vez. E a gente está vendo aí nas repercussões, né, desde a morte dele, as reportagens em todos os canais de televisão, menos na TV Record, do bispo. Uma grande polêmica. O que fez nos seus 12 anos Francisco. Então, Francisco está mais próximo dos sul-americanos do que João Paulo II esteve. Agora, Ulisses, essa entrevista, falamos do seu trabalho cobrindo, não é? Especialmente aquela questão do Papa João Paulo II, mas me conte uma coisa: quando que Telemaco Borba vai chamar você? Você esteve em Castro mês passado, você está sendo convidado por inúmeros órgãos aí, por inúmeras instituições, para falar de suas obras. Fique à vontade, você é um grande orgulho para Telemaco Borba. Então, desde o início da invasão da Rússia em terras da Ucrânia, eu comecei a ser chamado por televisões internacionais para dar minha opinião, meu depoimento, e eu fugi das questões da atualidade nessas respostas a essas entrevistas para televisões da Polônia, de Portugal, da Espanha, de Miami. Do site americano, nesse momento, um pedacinho aqui. Para que eu me concentrasse na questão histórica. Como é que chegamos a esse ponto? Então, escrevi um livro chamado Terras da Polônia, para situar muito bem como é que nós estamos vivendo esses 3 anos de conflito do mundo contra a Rússia. Sim, porque não é a Rússia contra a Ucrânia, é o mundo ocidental contra a Rússia. Isso é o que está acontecendo, né? Porque nós tomamos partido do nosso lado de cá, o Ocidente. E não estamos você também está com o livro a ser lançado, né? Então eu comecei a pensar num projeto para levar
principalmente aqui em Curitiba, e eu comecei em setembro do ano passado com a exibição de 4 documentários e 3 videopoemas, que eu denominei esse evento como Dores da Polônia, falando basicamente sobre os horrores da Segunda Guerra Mundial, do que o nazismo aprontou, devastou a capital de Varsóvia, a capital da Polônia, e então fiz esses eventos aqui em Curitiba, na Cinemateca, em setembro. Depois fui a Irati, a Malé, voltei a Curitiba no Teatro Universitário, depois na Sociedade Tadeusz Kościuszko, a mais antiga sociedade polaca da América Latina, que existe aqui em Curitiba, e agora fui no dia 26 de março a Castro. Mas Foi em Castro que você teve o prestígio do nosso querido Sarnowski? O meu primo, Oswaldo Sarnowski, esteve presente, como outro primo, Razelski, de Arapoti, e mais outro primo, Evaldo, de Piraí do Sul. Então, vieram porque desde agosto eu venho solicitando aí de Telêmaco Borba que eu possa levar esse meu evento. Meu querido Ellison, deixa eu dar um recadinho aqui para o meu querido Ellison, que é o nosso secretário de Cultura e Turismo, é uma pessoa muito acessível. Ellison, por favor, né? Dentro de todas as prerrogativas, dentro de toda a legalidade, graças a Deus o americano não faz nada que não seja dentro dessas prerrogativas. Também pedi ao presidente da Câmara, Ciderley, que é aqui do bairro Socomim, aqui de Telêmaco Borba, amigo nosso, de infância. Também a nossa prefeita Rita, que tem um orgulho danado, né, de lembrar que nasceu ali sobre os ares e sobre o barulho das chaminés da Klabin, né? Pedi a ela também que veja aí todos os trâmites para que o nosso Telêmaco Borbense não seja, de repente, aquele profeta que não é querido na sua terra e outras terras o aplaudem. Que seja o nosso querido Ulisses Yaroshinsky também e, sobretudo, estimado na terra onde ele sempre leva o nome de Telêmaco Borba. Então fica aí um pedido, né, ao Ellison, também à prefeita Rita, ao presidente da Câmara, também ao vice-prefeito Jefferson Abreu. Continue, meu querido. Então, e ontem eu estive na universidade, na Unespar, na Universidade Aberta da Pessoa Idosa, com este evento, Dores da Polônia, e estou hoje recebendo o dia todo cumprimentos que me mandam por e-mail, que me mandam pelo WhatsApp, pelo Instagram, que gostaram muito, não só da exibição dos documentários, mas também das 2 horas de conversa que eu tive com eles. Plateia lotada, os alunos todos dessa universidade presentes, e eu tenho convites, acertos para ir a Ponta Grossa, Cascavel, Pato Branco, e São Mateus do Sul e Papanduva, em Santa Catarina. Todos olha que legal. A presença. Mas de Telêmaco Borba, até agora, mesmo com o meu oferecimento, desde setembro do ano passado, não recebi nenhuma resposta, nenhum aceno. Então, eu fico só para dizer o seguinte, eu já publiquei o livro Sepultados em Harmonia, sobre 4.872 sepultados no cemitério. Tem lá os 2 irmãos meus, o nominho deles lá, eu fiquei muito feliz por estarem ali no seu livro, viu? E eu solicitei, na oportunidade, apoio da prefeitura, apoio da Klabin, para a impressão daquele livro, e também não tive resposta, não tive apoio. Tive que publicar pela Amazon.com, e lá o livro é muito caro, é impresso nos Estados Unidos, né, dependendo da compra, via internet. A gente sabe que as pessoas ainda têm receio, em função dos muitos golpes que são aplicados. Chegou para mim perfeitamente, chegou antes que eu esperava, fiquei muito feliz. Eu vou colocar o link para as pessoas na parte escrita da matéria, tá? Tá bom.
Então, e agora eu estou aí com esse novo projeto, né? Já está praticamente pronto, porque eu resolvi dividir em 2 volumes, né? Um dia aí, durante o mês de março, me disseram, perguntaram o que você está fazendo. Eu disse, estou num projeto já há muito tempo, há 30 anos praticamente, recolhendo informações, pesquisando muito sobre Monte Alegre. E eu pretendo escrever um livro definitivo sobre a história de onde eu nasci. E Olha que legal. aí a pessoa assim, mas se você demorar muito, você morre e não publica. Não, Então, Deus te dê você vida e faz saúde. em 2 volumes, né? Então, eu acatei essa ideia e então estou aí para publicar daqui a pouco, né? O livro com o título Monte Alegre Sempre, trajetória histórica de um lugar. Vou E me contar o conte que... uma coisa, empresas que quiserem patrocinar o teu livro, entre em contato contigo, como fazer? É só entrar em contato comigo, né? Para Manda o telefone. pagar basicamente a impressão de exemplares numa gráfica, né? Porque todos os outros gastos, até hoje, quem está gastando sou eu. A única coisa que eu preciso, para não colocar esse livro também na Amazon e ter a dificuldade das pessoas não adquirirem o livro por receio de golpes pela internet, pelo preço do livro, que certamente não será tão barato quanto eu imprimir numa gráfica Porque tem que ser em dólar. né, aqui em Curitiba ou em Telêmaco Borba, né, aí na Cidade Nova, tem tantas gráficas Exato. aí. Né? Então, esse livro deve ficar em torno de 260 páginas, com muitas ilustrações, mas muito texto, e vai contar a história desse lugar de 1532, quando ali passou pela primeira vez um europeu. Pelo Rio Alegre, passou um europeu em 1532. Passaram outros em 1549, espanhóis, alemão, e eu vou contar a história de Monte Alegre até 1934, quando os irmãos Klabin compram em leilão no Banco do Estado do Paraná, que existia na época, a Fazenda Forestal. Monte Alegre, dos tetranetos do fundador da Fazenda Monte Alegre. A Fazenda Monte Alegre foi criada em 1776 com este nome, porque antes do mesmo dono chamava-se Campo dos Bugres, onde houve a mortandade, onde hoje é Hotel Icapê, de índios caingangues, né? Índios coroados. E este fundador, esse criador da fazenda, era José Félix da Silva Passos Araújo, o senhor dos Campos Gerais, um santista, filho de portugueses, que veio a Castro, Vila de Castro, para ser o chefe de polícia, o juiz de paz, a máxima autoridade de Castro. E aí começou a adquirir sesmarias do rei de Portugal, a comprar outras sesmarias e fazer um imenso império de terras. Esse é o livro Monte Alegre Sempre, a trajetória histórica de um lugar, primeiro volume. E Ulisses, eu espero que Telêmaco Borba possa me apoiar, patrocinar, ajudar a pagar a impressão de exemplares em uma gráfica. exato. Gente, está aí então, né? Não será favor que paremos, porque o Ulisses tem levado o nome de Telêmaco Borba, ele tem levado o nome desta terra aí, não só para o Brasil, e sim mundo afora, o que nos orgulha muito, Ulisses, viu? Então, o legado de escritor e de jornalista, ele é muitas vezes, fazendo um trocadilho, relegado, porque é uma profissão que não dá dinheiro quando a gente é honesto. E o Ulisses, o Oberek, eu também falo que tento caminhar aí
pela guia da honestidade. Então, não é fácil hoje ser escritor. Eu tenho aí meu livro lançado, dificuldade para aquisição do povo, estamos no momento aí, mas é isso. Então, tanto o escritor quanto o jornalista, especialmente na terra, muitas vezes não é valorizado, né? Então, gente, vamos valorizar especialmente, no caso do Ulisses, a história da nossa terra. Né, Ulisses? E eu espero que o lançamento seja aí, na cidade em Telêmaco Borba. Nesse momento, eu quero colocar aqui uma foto do lançamento que você fez aqui. Eu tive o prazer de te acompanhar. Você lembra o nome do livro que você lançou aqui? Eu lancei 2 livros, Saga dos Polacos, a história da Polônia e seus imigrantes no Brasil, e lancei também Polaco, identidade cultural do imigrante descendente de imigrantes da Polônia. Naquela noite foram 2 livros, né? Não, a primeira... Aquela que eu estive contigo, você lembra? Livros, diferença de 10 anos de um para o outro. Não, você lembra a que eu estive contigo? Qual livro foi? Foi o Sepultados em Harmonia, que foi o 3º livro que eu publiquei sobre a nossa terra. Que você lançou aqui em Telêmaco. Isso, lancei primeiro Saga dos Polacos, em 2001. É isso. Depois, em 2011, lancei Polaco. E depois lancei o último, Sepultados em Harmonia. E agora o próximo será Monte Alegre sempre... Eu coloco na matéria. Não teve... Eu estive com você. Será que foi no Sepultados em Harmonia que você esteve aqui? Sepultados em Harmonia que você esteve comigo. Lá no... Então, tá. Nesse momento, colocar umas 3 fotos, que eu começo a clicar, não paro mais, vou colocar umas 3 fotos daquele evento maravilhoso, viu? Foi na biblioteca do Senai, esse lançamento. Lembro, claro que eu lembro. Foi o último. Ulisses. Então, já são 3 livros dos 19 que eu escrevi sobre Monte Alegre. E Cadê o apoio, Monte Alegre? Cadê o apoio, Telêmaco Borba? Cadê o apoio? Precisamos apoiar os nossos talentos. Quem sou eu para falar do Ulisses? Ulisses com tanto renome, com tantos adjetivos, para mim é um orgulho, sabe, Ulisses? É pena que a gente tenha que fazer este pedido aqui, enquanto que já devia crescer naturalmente, não é? Esse ensejo das pessoas apoiarem por você, apoiar a Telêmaco Borba, viu? Como escritor, vai ser o 20º livro. Como cineasta, são 41 documentários, fora participação em outros filmes, longa-metragens, de ficção como ator. O último foi Armário Mágico, onde interpretei um mágico lá da Polônia. Eu falei o tempo todo no idioma polaco nesse filme brasileiro chamado Armário Mágico, que foi gravado no norte do Paraná. E tenho 232 videopoemas no meu canal do YouTube, com poetas de todos os países do mundo, praticamente, os grandes poetas de todo o mundo. Então, sempre que eu entrevisto Ulisses, não sou jornalista, mas escritor, cineasta, poeta e ator. Sempre que eu entrevisto Ulisses, eu deixo a ele facultativo, se ele quiser escrever o texto a qual eu vou escrever, caso você queira, está facultativa você, Ulisses, tá bom? Você, caso queira. Você é extremamente competente para fazer isso. Tá bom? E, Ulisses, deixa então, para a gente encerrar, deixa uma saudação aí ao povo de Telêmaco Borba, por favor. Antes disso, eu moro num confortável porão aqui perto da Hidroflex. O problema, eu estou com um problema sério, porque eu falei para minha irmã que quando eu voltasse a ser locador de um local que fosse tipo uma casa e tal, direitinho, eu ia cuidar da casa. Esse porão, ele é muito confortável, tem 2 quartos, tem a sala, então tem que cuidar, eu quero agradecer a pessoa que mora na parte de cima
muito querida. Eu falo para ela, olha, eu vou gravar tal entrevista, aí colabora com o silêncio e tal. Não é obrigação deles, eles são muito queridos. Agradecer o Anderson, as filhas, não é? E também a esposa dele, meu querido vizinho aqui, por entender isso, tá? Fica aqui, Anderson. Então, meus agradecimentos por esse entendimento, a sua esposa tão querida, os filhos também. Ulisses, fique à vontade para as despedidas por este momento. Sempre que quiser, fique à vontade. Eu espero um tempo. O Ulisses faz muita coisa muito linda, que deveria eu toda semana estar publicando. Mas daí, Ulisses, igual o pessoal fala assim, quando termina uma entrevista, fica à vontade, as portas estão abertas. O Berek, para de ser falso, porque eu mando para você as coisas aí sempre. Então, Ulisses, você sabe que conversa comigo, teremos aí sempre espaço aí, esperamos um pouquinho os eventos acumularem, sempre você tem, com muita alegria, você nos dá esse privilégio da entrevista contigo, tá bom? Então, eu vou fazer o lançamento de Monte Alegre sempre no mês correspondente a quando a Fazenda Monte Alegre foi criada, no ano de 1776. E aviso, não é 21 de março. Que dia que é? É no mês quando foi criada a Fazenda Monte Alegre, que não é 21 de março. Mas então, você vai fazer esse lançamento quando? Fica suspensa a data, só para dizer que não é a data correspondente a Monte Alegre, esse 21 de março. Ah, entendi. Deixa a sua saudação, Ulisses, a todos que tanto gostam de você. Eu tenho basicamente encerrado essas minhas exibições e documentários, as minhas palestras. Vou fazer uma agora, dia 2 de maio, na cidade de Araucária, no Teatro da Praça, a convite da Secretaria de Cultura lá de Araucária, sobre contribuições culturais dos imigrantes da Polônia para o Brasil. E eu vou encerrar essa palestra, como vou encerrar aqui a minha participação, com o poema do grande poeta curitibano Paulo Leminski, que diz: meu coração polaco voltou, coração que meu avô trouxe de longe para mim, um coração esmagado, um coração pisoteado, um coração de poeta. Salve. Muito obrigado. Como que fala boa tarde em polonês? Dzień dobry. Em homenagem ao nosso querido Papa Francisco, buenas tardes. Fique com Deus. Tchau, tchau. Muito obrigado, viu? Está pronto. Está pronto.